Meu irmão e minha irmã, mais uma vez nos encontramos para meditar a liturgia dominical. Todos nós desejamos segurança e felicidade, mas onde a podemos encontrar? Muitos a procuram nas coisas, nos bens terrenos, e para isso se dedicam febrilmente em empreendimentos grandiosos e lucrativos. Às vezes bastam a simples visita de um ladrão, um fracasso nos negócios, o desemprego, uma doença, e lá se vai o que acumularam. Outros buscam segurança e felicidade nas pessoas, e quantas vezes acabam depois profundamente decepcionados. Percebem que o que este mundo oferece não é suficiente para estancar a sede de felicidade. Só Deus pode nos tornar plenamente felizes. A palavra de Deus nos aponta o caminho para a realização. Não devemos colocar a nossa segurança em nossas esperanças passageiras ou coisas passageiras. Pelo contrário, descobrir e amar outros bens que dão verdadeiro sentido à nossa existência e nos garantem a vida em plenitude. Na primeira leitura, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo de 21 a 23, um sábio de Israel reflete sobre o sentido da vida. A ganância dos poderosos de então levou o autor sagrado a afirmar: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Essa afirmação é atribuída a Salomão, que, apesar de ser um rei sumamente sábio, rico e poderoso, lembrava que as coisas terrenas são passageiras, uma bolha de sabão, e convidava ao desapego delas. Na segunda leitura, nós vimos na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 5 e 9 a 11, Paulo lembra que o batismo nos identifica com Cristo. Portanto, devemos renunciar ao egoísmo, à ambição, à injustiça, ao orgulho e à morte, e optar pelas coisas do alto, numa vida de doação, de serviço e de amor. Ele diz: se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto e não às da terra. Isso inclui uma maneira diferente de encarar a riqueza. No Evangelho, nós vimos em Lucas capítulo 12, versículo de 13 a 21, Cristo denunciando a cobiça e a preocupação exagerada pelos bens terrenos. Um desconhecido pede a Jesus para resolver um problema de herança. Jesus se recusa, porque é difícil fazer justiça quando existe cobiça e ganância. E adverte: tomai cuidado contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Para ilustrar essa verdade, Jesus conta a parábola do rico insensato que construiu grandes celeiros para armazenar a colheita abundante, pensando assim ter segurança para viver tranquilamente. Pura ilusão. Naquela mesma noite, veio a morrer e se apresentou de mãos vazias diante de Deus. E Jesus conclui: assim acontece com quem guarda tesouros para si e não é rico diante de Deus. O pecado foi acumular apenas para si. Não agradeceu a Deus, nem partilhou com os irmãos. É uma catequese de Jesus sobre os bens materiais. O dinheiro não é a fonte da verdadeira vida. A cobiça dos bens, o desejo insaciável de ter, não conduz à vida plena, não responde às aspirações mais profundas do homem. A ganância pelos bens terrenos e a causa, na verdade, é aquilo que causa muitos males na vida do ser humano. Quantas brigas e divisões em família, na ilusão da herança, quantas lutas para ver o concorrente e ter mais. Quantas fraudes, injustiças e corrupção no desejo insaciável de bens. Quantas discriminações porque as pessoas valem pelo que têm,
pura ilusão tudo isso. A fonte da vida está só em Deus, e a morte nos convence desta dura realidade. Essa parábola não se destina apenas àqueles que têm muitos bens, mas destina-se a todos aqueles que, tendo muitos ou poucos bens, vivem obcecados pelos bens que têm, orientam a sua vida no sentido do ter e fazem dos bens materiais os seus deuses que condicionam a sua vida e o seu agir. A palavra de Deus nos questiona. O ensinamento de Jesus toca em cheio os cristãos encantados com o capitalismo neoliberal e sua apologia do lucro e do acúmulo de bens. Ficam anestesiados diante das necessidades dos irmãos. Cristãos vivendo na riqueza enquanto muitos cristãos, irmãos na fé, vivem na indigência sem experimentarem a solidariedade dos seus irmãos e irmãs na fé abastados. Hoje em dia é muito comum pôr tudo no seguro. Há seguro de vida para carros, roubos, incêndios, acidentes pessoais. A nossa vida, que continua na eternidade, também deve ser assegurada, mas a vida eterna não pode ser assegurada com as riquezas deste mundo, e sim com os tesouros reconhecidos por Deus. O dinheiro não dá a falsa sensação de segurança. O único fundamento seguro de nossa existência é Deus, e nele o próprio dinheiro adquire outro sentido, não será mais instrumento de separação entre homens, mas sim de comunhão, um sinal de amor, onde estamos depositando a nossa segurança e construindo a nossa felicidade. Não nos esqueçamos, nosso coração foi feito por Deus e apenas em Deus encontrará a verdadeira e plena felicidade. A vocação sacerdotal que celebramos hoje no Dia do Padre, nós precisamos rezar por aqueles que deixam tudo para seguir mais de perto a Jesus a serviço do seu reino. Reze pelo seu Padre, esteja em comunhão de vida e amor com o seu Padre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e abençoe-vos o Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz, e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical.